Os porta-aviões são considerados verdadeiras máquinas de guerra que flutuam no mar como se fossem pequenas cidades que se autossustentam e que fazem qualquer inimigo temer derivado da força e impacto que estes emitem. Seja por via marítima ou aérea, os porta-aviões estão sempre prontos a proteger as suas tropas. Inovadores e tecnologicamente mais avançados do que outras nações, os Estados Unidos da América estão sempre com um olho no futuro. E desta vez apresentam um projeto que parece que saiu diretamente de um filme de ficção científica. Um porta-aviões voador. É verdade. A ideia de que os porta-aviões são gigantescos navios que transportam aviões está prestes a mudar. Fique por dentro e veja como. Os americanos já provaram estar em outro patamar quando o assunto é porta-aviões. A prova disso encontra-se em cada detalhe adicionado a cada um deles ao longo da história. A começar pela propulsão. Os porta-aviões americanos fogem dos tradicionais motores a diesel como o Reino Unido implementou no seu famoso porta-aviões intitulado de Rainha Elizabeth. Em vez disso, os americanos utilizam energia nuclear para alimentar os seus porta-aviões, o que significa que estes conseguem estar 25 anos sem reabastecer, graças aos reatores nucleares implementados que garantem ser fidedignos e uma poupança significativa nos bolsos do Estado. Além do mais, continuam a ser velozes ao ponto de navegarem até 35 nós. Resumindo, dos 50 anos de expectativa para sua duração total de vida, só precisam ser abastecidos uma vez, o que permite estar em qualquer parte do mundo assim que necessário. Em pleno mundo moderno, os governos esperam que seus porta-aviões aliem sempre duas vertentes, a tecnologia e a letalidade. Quando se pensa que os porta-aviões são frutos de desenvolvimento da engenharia militar, engana-se. Até porque os primórdios deste tipo de navios começaram no século XIX com os primeiros aviões a decolarem de um navio, naquele tempo pelo conhecido HMS Hibernia, construído no Reino Unido. É um ponto de virada da história em que se começa a perceber os avanços que uma nação consegue ter por ter em sua posse um porta-aviões. Pelo menos que o diga o Reino Unido, que usou o Hibernia na Primeira Guerra Mundial. Claro que isto não é para todos, até porque é necessário possuir imensos recursos para sua construção, coisa que muitos não tinham. Imagine o quanto evoluíram, que agora, em pleno século XXI, os porta-aviões têm mais do dobro do comprimento que o Hibernia tinha, que equivale a cerca de 3 campos de futebol. Além de que, hoje em dia, para construir, por exemplo, um porta-aviões da segunda classe Gerald R. Ford, ou seja, um USS John F. Kennedy, são necessárias mais de 3.000 pessoas como mão de obra e mais de 2.000 fornecedores diferentes, fora os cerca de 2 anos necessários para sua construção. Pensa-se constantemente que os carros voadores serão o futuro, mas na realidade eles já existem. São os aviões. Apenas não conseguem ter o formato de um carro por questões óbvias de aerodinâmica. Mas e quando se pensa no futuro dos porta-aviões? É esperado que seja um navio voador que consiga lançar aviões em pleno ar? Talvez, mas como os carros voadores, também já faz tempo que existem porta-aviões aerotransportados. Podia ser o Helicarrier, que é um porta-aviões idealizado pelo mundo da Marvel. Mas não. Até porque não é prático. Desde o tamanho dos motores até ao gasto de combustível, é algo irreal em relação aos que realmente já foram testados pelos Estados Unidos. Conheça alguns deles. Tudo começou em 1917 com a ideia de um avião lançar outros aviões em pleno ar. Primeiramente, todas as experiências foram realizadas por aviões não tripulados. Mas passados 7 anos, o projeto britânico, intitulado de Imperial Airship Scheme, foi deixado ao abandono pelo custo que todo o processo de transportar apenas 5 caças num avião acarretava. Até que em 1931, Akron, um avião desenhado pela América para transportar outros aviões, está finalmente no ar.
Com um comprimento de 240 metros e visualmente parecido com um balão gigante, tinha capacidade para transportar aviões de caça F-9C Sparrowhawk. Mas, infelizmente, durante os 18 meses que esteve em operação, sofreu diversos acidentes, até que no dia 4 de abril de 1933, uma tempestade resultou na morte de 73 tripulantes. Apenas 3 conseguiram sobreviver ao impacto. Cerca de 10 anos depois, apareceu o Convair B-36 Peacemaker. Foi um avião desenhado para ser usado como bombardeiro e transportador de armamento nuclear. A sua fuselagem permitia tudo isto sem ser alterada, o que era mais uma valia para os americanos, que o usaram em força na Segunda Guerra Mundial. Com a capacidade de fazer viagens intercontinentais sem reabastecer, este poderoso avião com 6 motores acabou por ser adaptado para transportar pequenas aeronaves de combate. A aeronave escolhida para ser transportada pelo gigante foi a YRF-84F, uma pequena aeronave com uma velocidade de ponta de mais de 1.000 km/h, graças ao seu motor a jato Allison J-35A25, que propulsionava quase 2.500 kg de força. Além disso, era uma aeronave que conseguia percorrer quase 3.000 km sem ser reabastecida. E quando era necessário reabastecê-la, o Convair B-36 Peacemaker fazia essa função em pleno ar. Já umas décadas mais tarde, em 1960, apareceu mais um avião gigante, mas desta vez mais eficiente e melhor projetado. O Lockheed CL-1201 era o maior avião já construído por mãos humanas. Com 340 metros de comprimento, a América desenhou este avião movido com um reator nuclear, o que significava que era possível sustentar este avião por mais de 40 dias no ar sem que existisse a necessidade de abastecimento. Ao contrário dos aviões tradicionais que apenas voam a altitudes compreendidas entre os 10.000 e os 12.000 pés, este avião tinha capacidade de voar até os 30.000 pés e transportar cerca de 22 aeronaves dentro dele, sem falar dos 845 tripulantes que conseguia alojar. Mas ainda estava para chegar um projeto que deixou o mundo boquiaberto. O Boeing 747 AAC, a empresa aérea que nos dias de hoje estamos habituados a ver os seus aviões serem projetados para fins comerciais, outrora foi estabelecido um contrato entre o governo e a Boeing para adaptar o seu famoso Boeing 747 num porta-aviões aéreo. O resultado é visível. Com a capacidade de transportar 10 aviões dentro dele, prometia ainda mais tecnologia e funcionalidades que o mundo não estava preparado. Debaixo do seu nariz era a área de lançamento dos aviões. Já na parte de trás, junto da cauda, continha a típica rampa traseira que tinha como função a recuperação de aviões em pleno ar. Já na cabine principal, onde habitualmente ficam as cadeiras dos passageiros em voos comerciais, existe espaço para 9 aeronaves que rapidamente podem ser lançadas. Conta ainda com a função de abastecimento destas pequenas aeronaves, a ter em conta que todo este processo é feito no ar, o que significa que o Boeing só precisa pisar no chão para abastecer. Atualmente, os Estados Unidos continuam a apostar em projetos de porta-aviões aéreos, mas com um pequeno detalhe diferente. O conhecido Lockheed C-130 está sofrendo alterações para conseguir transportar aeronaves dentro de si. Em desenvolvimento desde 2015, promete funções equivalentes aos seus antecessores, mas a variante será desenhada apenas para alojar aeronaves não tripuladas, ou seja, drones. Mais especificamente, o C-130 vai ser desenhado para transportar drones Dynamics X-61, que também já fez o seu primeiro voo em 2019. Com uma incrível velocidade de 0,6 Mach, graças ao seu motor turbofan Williams F-107, que permite um alcance até 560 km, o que para um drone de apenas 4,2 metros de comprimento e um peso bruto de 680 kg são valores grandiosos.
É perceptível ver todo o caminho que a história percorreu até encontrar o modelo que mais se adequa às necessidades reais das forças militares. Após anos de projetos idealizados pelas grandes potências mundiais, que, embora tenham falhado, ajudaram que a construção do Lockheed C-130 Hércules fosse um êxito em relação aos seus antecessores. Graças ao investimento das grandes nações, que incluem obviamente o epicentro da maioria de todos estes projetos, os Estados Unidos da América. O mundo parece avançar para um mundo totalmente automatizado e não tripulado, o que parece uma escolha sensata, visto que se poupam vidas humanas e permite reduzir significativamente os custos de toda a operação.